Então vamos lá, respondendo com vocês agora a questão de número 62, e essa questão de número 62, que está na competência 3, habilidade número 14, ela é uma questão um pouco complexa, porque ela vai falar de um conjunto de revoluções que aconteceram na primeira metade do século XIX, que são as grandes revoluções liberais de 30 e 48, e que culmina lá com a gigantesca Primavera dos Povos, que abala a estrutura do continente europeu e, obviamente, vai se proliferar por outras partes desse planeta. Então vamos ver o que é que a questão de temática ela traz. Em 1830, a Europa foi surpreendida por movimentos revolucionários. Carlos X, sucessor de Luís XVIII na França, foi obrigado a renunciar ao seu poder. Só lembrando que essa Revolução de 30, você pode chamá-la também de a Segunda Revolução Francesa, alguns chamam de barricadas, jornadas gloriosas, porque são movimentos de caráter burguês, apoiado pelo povo, que vão derrubar definitivamente o poder do clero e da nobreza na França. Então é um momento onde você tem a quebra definitiva do absolutismo. O que a Revolução Francesa tentou em 1789 e o Congresso de Viena trouxe novamente em 1815, definitivamente é destruído em 1830. Mas lembrem-se de uma coisa, em 1830, o absolutismo cai na França, mas a monarquia ela é mantida. Por quê? Cai Carlos X e chega ao poder uma nova dinastia. A dinastia Orleans, Luís Filipe assume a França nesse momento. E Luís Filipe, que inicialmente foi um rei muito benquisto, mas que gradativamente vai se tornando um rei um pouco conservador. Não é à toa que vai receber uma temática na França, ele vai ser apelidado com o nome de o rei burguês, e durante o seu governo uma nova revolução vai acontecer. Então vamos continuar. Olha aqui os eventos. A Bélgica, até então mantida sob o poder da Holanda, também se revoltou, garantindo a sua independência. Olha aí, ó, a influência da região dos Países Baixos, separação da Bélgica e ela se torna um país livre. Na Itália, uma nova constituição foi imposta pelas associações revolucionárias. Então a ideia de nacionalismo começando a brotar. No ano de 48, que é exatamente o mote principal, a revolução volta a abalar a Europa, principalmente na França, Alemanha, Áustria e Itália. No caso de Itália e Alemanha, meninos, vocês terão o início de fato do grande processo que levará à culminância das unificações na década de 1870. A ideia de nacionalismo, de centralização do poder político vai ser muito forte nessas nações, provocando conflitos internos e externos e formando Itália e Alemanha um pouco mais à frente. A Áustria tem o seu absolutismo abalado por revoluções liberais, e a França, em 1848, os autores convergem que ali nós tivemos o nascimento, de fato, da Primavera dos Povos e que ela se propaga pela Europa. Este período caracterizou-se pelo fortalecimento do socialismo. Olha outra coisa importante, porque em 1848, Karl Marx lança o Manifesto Comunista, então as ideias do socialismo científico marxista começam a se propagar. Lembrando que nesse momento os utópicos eles já existiam, os anarquistas também começam a se movimentar, então a ideia socialista ela também começa a espalhar pelo continente europeu. E pela vitória final da reação em toda a Europa. Com isso, toda a economia capitalista europeia enfrentava um delicado processo de estagnação, que daria origem aos levantes que marcariam a chamada Primavera dos Povos. Olha, galera, esses movimentos, como ele fala bem aqui, ó, a economia capitalista europeia enfrentava um delicado processo de estagnação. Por quê? Nós vamos ter alguns graves problemas na Europa, como, por exemplo, problemas com colheitas, e esses problemas com colheitas reduzem produção, e essa redução de produção encarece o preço do produto, gerando a fome e a miséria, o que vai abalar as estruturas camponesas dentro desses países. E associado a esses problemas no campo, nós também vamos ter um certo problema por causa da Revolução Industrial. A gente vai ter uma saturação gerada pela Revolução Industrial, o que vai gerar o desemprego e o que vai gerar vários problemas também na cidade. Então a culminância entre os problemas do campo com os problemas da zona urbana fazem exatamente com que nesse momento o capitalismo ele seja abalado. Então, observando essa temática, que ela é muito complexa e importante dentro do continente europeu, vamos analisar as questões. Sobre as especificidades dos fatos ocorridos na França. Então ele já fecha a ideia, francês. Compreende-se que, letra A, o conflito reacendeu algumas contradições. Houve na França uma reação nacionalista às penalizações e imposições inglesas. Aqui é onde está o erro, ó. Penalizações e imposições inglesas. Por quê? Tanto 30 como 48, os movimentos que ocorreram na França, são movimentos de caráter interno e que esses movimentos eles não terão uma influência política direta da Inglaterra. Obviamente que a ideia liberal ela se espalha pelo território, se espalha pelo continente, mas politicamente a Inglaterra ela não tem uma intervenção, uma interferência dentro da política francesa. Então por isso que você vai ter o erro da letra A.
Olha a letra B. Nesse país, o processo revolucionário derrubou a monarquia e deu origem a um governo provisório, composto por republicanos e socialistas. Olha a alternativa correta. Em 1830, cuidado com isso, nós tivemos a queda do absolutismo na França. Em 48, a gente teve a queda da monarquia com a derrubada de Luís Filipe de Orleans. Montou-se um governo provisório formado por republicanos e socialistas e que esse governo ele vai promover uma eleição que levará à posse de Luís Bonaparte, o novo chefe de Estado francês, que governará durante um período em parte republicana. Em 1852 haverá um plebiscito que para muitos é chamado de o segundo golpe do 18 Brumário e que transformará a França de uma república em um império, no caso, o Segundo Império Francês. Mas nesse contexto de 48, você tem a queda da monarquia francesa e a chegada de um novo sistema, que é um sistema provisório, que levará a França a um governo republicano, no caso, a Segunda República Francesa. Então, a alternativa correta, a letra B. Olha a letra C. O objetivo da burguesia, no contexto revolucionário, era conseguir conter a onda de manifestações que se radicalizou. Tranquilo. Influenciado pelo Manifesto Comunista. Ainda não. O manifesto está começando a nascer, a influência nesse momento ela vai ser voltada mais por parte de quem? Dos utópicos e dos anarquistas, que é onde nós temos uma confluência melhor. Então aqui você não vai marcar tanto. Letra D, um dos destaques do processo na França foi a criação das oficinas nacionais, transformada na primeira experiência socialista bem-sucedida da história. Espera aí. As oficinas nacionais elas são importantes dentro da França, porque contará com a participação de proletários e camponeses, mas a primeira, de fato, experiência bem-sucedida do socialismo vai ser na Rússia, a grande Revolução Bolchevique de 1917. Nós tivemos uma experiência anterior, que foi a Comuna de Paris, em 1871, que é o primeiro movimento de caráter popular e socialista que tomará o controle de um país, no caso a França, mas esse movimento ele foi curto, ele dura aproximadamente cerca de apenas 75 dias, então a gente não pode considerá-lo como a primeira grande experiência socialista bem-sucedida da história, porque de fato a gente tem que levar isso para a Rússia com os bolcheviques em 1917. Então, a alternativa aqui está errada. A letra E, a base social dos liberais moderados era a classe média burguesa, que motivada pelas demissões, uniu-se aos operários e passou a defender reformas de caráter socialista. Espera aí, você vai ligar a ala burguesa a reformas socialistas, aí você vai errar, porque a burguesia ela não tem interesse de transformar a França em um país socialista. Logicamente que algumas alterações elas podem ser feitas, a burguesia ela tem uma ideia melhor. Qual é a ideia da burguesia? É basicamente a ideia de um sufrágio universal, onde houvesse uma participação dos maiores grupos sociais, mas aí dizer que essa burguesia é ligada ao ramo socialista, aí a gente está cometendo um equívoco. Então, por isso que você não marca a letra E, porque você não vai ligar essas reformas de caráter socialista a essa burguesia existente na França. Então, a questão alternativa correta, letra B de bola.